Olá, tudo bem com você? Bom, se você já está assistindo esse vídeo, então você está vendo gravado. Então já deixa seu like, compartilha com alguém, porque hoje o tema está muito legal. Nós teremos uma convidada super especial, a doutora Adriana Satu. Vamos conversar um pouquinho sobre comparação, sobre inveja. Olha só que tema, hein? Tão complicadinho, uma coisa que a gente sempre quer ignorar, parece que a gente não tem esse tipo de sentimento, né? Mas faz parte, nós precisamos lidar com todos os nossos sentimentos para ser bom. Deixa eu colocar aqui. Sejam bem-vindos, quem já está entrando. Marina, tudo bem com você? Center Combate é o Moisés. Seja bem-vindo, Moisés. Vou colocar aqui o tema da live, tá, gente? Até que a nossa convidada chegue. Pera lá. O Instagram, ele não é muito amigo meu. Ele dá umas travadinhas aqui na hora de escrever. Tá muito quente aí, Marina? Tudo bem, que bom. Peraí que é já que a gente consegue, né? Coloco aqui. Legal. Ah lá, minha convidada já chegou. Vou convidar ela antes de colocar o tema. Então. Muito quente. Que legal, é? A Adriana tá conectando. Aê! Tudo bem, Dri? Oi, tudo bom? Quanto tempo? Né? Tava com saudade de você aqui. Eu também, caramba. Já se passaram, eu acredito que 2 meses. Cara, passa muito rápido. Nossa, muito tempo. Não dá para ficar esse intervalo todo. A gente tem que ficar programando mais coisas, assim. É verdade, é verdade. Já estava com Adriana, saudade. seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar meu convite novamente, né? Todo mundo que está entrando aí, seja bem-vindo. Tiago, Grazi, Tia Cida que chegou, Solange, Luiane. Que bom. Que Dona gostoso. Ruda. Dora. Ai, que bom. Ai, eu quero colocar o tema da live. Ah, consegui. Agora eu vou escrever aqui, Dri. Fica à vontade. Se apresenta enquanto eu coloco aqui, por favor. Para quem não te conhece ainda, começar a te seguir, hein, gente? Por É favor. verdade. Boa noite a todos. Lani, muito obrigado, viu, por mais uma vez me convidar a participar da sua live. Você não sabe como eu gosto dessa live com você. É tão gostoso, é tão gratificante. A gente acaba trocando bastante. Obrigada a todos por estarem aqui, né, conosco, né, sobre essa live que é tão importante falar, é tão importante comentar, né, que é a questão de comparação e da inveja. E fique à vontade para fazer suas perguntas e aí juntos e fazendo essa live tão gostosa. Que bom, que maravilha. No dia que eu conversei com você, eu falei, vamos fazer, e você, eu perguntei, né, um tema, se você queria falar de alguma coisa, você falou de comparação, eu falei, gente, que top, né? Como que é interessante, como que cada um de nós, assim, temos uma visão diferente, né? Você comentou assim, Laine, eu tenho percebido que as pessoas têm se comparado muito e isso está prejudicando. Acho que poderia falar sobre isso. Eu falei, gente, que tema maravilhoso, porque prejudica tudo, né? Prejudica a nossa saúde, prejudica nosso relacionamento, prejudica a nossa família, prejudica tudo. E Sim. difícil a gente ouvir alguém falando sobre isso, né? Sim, é um tema extremamente importante, todos nós sentimos isso, é já inato da humanidade e nós precisamos sim falar sobre isso. As pessoas colocam um tabu, fica com um pouco de vergonha sobre falar sobre essas coisas, que é a comparação, principalmente a inveja, que é um sentimento da humanidade e é um dos piores sentimentos. E aí, quando você conversou comigo, né? E eu recordei de imediato porque eu tenho percebido isso nos meus atendimentos, como isso tem agregado, como isso está machucando as pessoas. E nas pesquisas que eu tenho feito, eu percebo que cientistas já estão vendo que as redes sociais, né, tá sendo um incentivo aí para depressão e ansiedade, iniciando com essas comparações. Olha só que louco. É louco e muito verdadeiro, né? Porque a gente não posta nas redes sociais os piores momentos de casa. A gente Não, posta não, os não. melhores momentos e maquiados e com filtro, né? E Exatamente. aí, as pessoas, o nosso cérebro, gente, ele não define isso, né? Ele simplesmente olha e compara o palco do outro com os nossos bastidores. Porque dentro Exato. de casa, a gente tem o dia a dia, né? O toda hora.
O bom, o ruim, o acorda descabelada, né? Exatamente, você disse tudo. Em um mundo de redes sociais avançado, né, as pessoas estão passando muito tempo vasculhando a vida das outras pessoas, verificando o que elas estão postando e estão comparando com as suas vidas. E que não é uma verdade. E é o que nós terminamos de falar. Um dos atos a se comparar com a raiz de tudo isso, né, é a inveja. Quem está entrelaçado no quê? Iniciando a comparação, logo sinto inveja porque eu não tenho esse Nordmundo que eu acho que é ideal e que a rede social faz, né, de uma forma tão fantástica as coisas acontecerem que dá uma sensação para nós que é esse tipo de vida, é esse tipo de perfeição que nós temos que ter e que isso é possível. E não é uma verdade. Eu uso bastante o Instagram, né, aqui para divulgar, e eu vejo corpos perfeitos, risos maravilhosos, viagens encantadoras, comida fantástica. Você fala, caramba, onde eu estou errando? Porque eu não consigo tão rápido conquistar tudo isso. E aí eu começo a fazer comparação com a minha vida e começo a perceber muitas imperfeições. E aí eu entro nessa sensação de inveja, nessa sensação de incapacidade, nessa sensação de não vou conseguir, ou nessa necessidade de não, eu preciso ter isso para ser feliz, e as coisas não são assim. É isso, né? Eu quero, se eu tivesse isso, eu seria feliz também. Ó, a Flávia escreveu, eu nunca gostei de comparar ninguém e detesto ser comparada. Gente, tem coisa mais chata do que ser comparado? Pior. Não tem, não tem. Imagina você no meio de uma festa, né? E o marido olha para a esposa do outro e fala: Você viu, mulher de fulano, né? Emagreceu. Não precisa falar Exato. mais nada. Ele tá só fazendo um comentário, mas você já se sentiu comparada, humilhada, acabada, acabou a festa. Pode ir embora agora. Verdade. Teve uma coisa que você me fez recordar agora, Lani. Uma das... Tá conseguindo me ver? Ficou escura aqui minha tela? Não, tá. A minha manicure, semana passada, estava aqui em casa e ela falou que às vezes ela sente vontade de trocar o cabelo dela, que ela usa progressivo assim como eu, para deixar um cabelo mais black e tal, mas a comparação, o que os outros vão falar, te deixa muito mal. Então, por isso que ela persiste usar a química. Olha que coisa. Olha só. E aí ela falou assim, uma vez ela tentou usar o cabelo dela desse jeito e disse que alguém, mas foi assim, foi um comentário dócil. Falou assim, nossa, eu acho você tão mais bonita de cabelo liso. E aí, é exatamente o que terminaram de escrever aí pra gente, nessa comparação, que é horrível. Ela entendeu e percebeu que era algo que a pessoa colocou, mas não foi de má. Mas ela se sentiu mal porque um dos desejos dela é permanecer e ter o cabelo dela normal. E, na verdade, as redes sociais, elas deixam no secreto essas imperfeições, né? Que, na verdade, não são a atual situação daquela pessoa. Camufla uma vida, um jogo, um estilo que não existe. E isso começa também dentro das nossas casas, né? A gente começa também a ficar olhando a vida do vizinho, se trocou ou não de carro, se tem ou não tal coisa, e aí entra nesse jogo que está desenfreado. Incrível. Gente, ó, nós estamos aqui, já tem bastante gente na sala. Vamos compartilhar, vamos chamar mais gente, porque vocês viram pelo começo aqui que tem muita informação legal, né? Vamos ajudar mais pessoas, vamos compartilhar com quem a gente quer bem, para poder trazer mais gente para a live. Para poder, olha lá, o Celso dando boa noite, Tiago, a comparação deixa os estereótipos em alta. Falar nisso, Tiago, você estava comentando sobre as redes sociais e eu lembrei, né? Outro dia eu estava na casa da minha mãe e a minha sobrinha estava passando lá no Instagram, né? Aí tinha uma foto, eu não sei quem é, gente, não sei se é famosa, eu sou muito desligada, assim, para essas coisas, né? Mas a minha sobrinha pegou a foto e falou assim, dá uma olhada nisso aqui, dá pra ver que foi mexida. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que será que foi mexida, né? O que será que é isso? Aí ela foi me mostrar que a foto tinha sido passado no Photoshop e tinha afinado a cintura da moça. E na hora que afinou a cintura, entortou a parede atrás. Entendeu? Entendi. Aí olha o olho clínico, né? Tipo assim, as pessoas
afinam a cintura para mostrar que tem uma cintura mais fina, né? Assim, para mostrar o que não é, para quem não quer ver, né? Verdade. E ela já tá com o olho tão clínico que ela olha a foto e ela percebe se foi alterada ou não. Então, a que ponto chegamos, né, de estereotipar um corpo? Por quê? Né? Será que a pessoa sabe por que que um tem cintura mais fina que o outro? Será que ela realmente quer uma cintura mais fina? As mulheres que estão aí de plantão, vou te dar uma dica. Assista uma live da Dona Laine, que ela fez com a Bárbara, fantástica, que fala sobre isso. Eu assisti hoje, porque alguns dos meus atendimentos estão sendo à noite, e por isso que eu estou não conseguindo até fazer as lives. E aí, quando você me passou e eu assisti, eu falei, gente, que maravilhosa essa live, que gostoso. É uma live que você quer repetir para ouvir tudo de novo, né? E fala exatamente isso, sobre o poder feminino, o poder masculino, que um tem um pouco do outro, né? Das polaridades. E o mundo digital nos mostra o sucesso e edita o fracasso, as nossas dores. E aí, essa comparação nos traz angústia, porque não é a nossa vida, né? E a gente tende a olhar com essa ótica. E a tendência de nos comparar com as outras pessoas é muito mais antiga e também biológica. Eu tive lendo um livro, eu vou até deixar aí para aqueles que gostam de fazer uma leitura, que é Em Busca de Nós Mesmos, do Pedro Calabrese, é um neuro. Top. Ele fala, você já leu esse livro? Não, mas eu conheço o Pedro, assisto vários vídeos dele no YouTube. Eu também assisto ele. E ele fala exatamente isso, sobre as questões das raízes biológicas, que nós somos uns seres humanos totalmente sociais. E que quando nós nascemos, quando bebê, né, a gente precisa de uma outra pessoa para nos ajudar. Porque, de fato, a gente não está todo pronto. A gente não consegue andar, não consegue falar, não consegue se movimentar. Então, já inicia uma interação social, já inicia aí aprender com o outro, da necessidade com o outro. E a comparação nada mais é isso, é a necessidade do outro. É ver no outro aquilo que a gente acredita que é importante para a gente. E as coisas não são bem assim. Ó, deixa eu ler o comentário aqui. É o Moisés, né, que tá falando? Confirme pra mim, Moisés, se é você, se sem ter combate. É, né, o Barão? Tenho aprendido bastante com essas lives. Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que tem mudado a forma de várias pessoas verem a vida e como se relacionar com as pessoas. Com certeza. Você sabe, Adriana, que... Muito obrigada, viu, Moisés, pelo seu elogio, pelo seu comentário. Você sabe que aquela live que a gente fez sobre filhos adolescentes, teve uma senhora que me mandou uma mensagem, eu ia te encaminhar, vou procurar, vou te mandar. Que ela falou que foi a melhor live que ela já assistiu. De todas que ela já assistiu... Ah, que bom, mas... Sério? De todas que ela já assistiu, foi a melhor. Que, assim, ela super se identificou, que deu... Nossa, parecia que a gente tava falando só pra ela, que tava nós duas. Que legal, não é? Não é muito gostoso saber disso, que tá ajudando? Nossa, essa devolutiva é muito boa, porque a gente fica nos comparando. Será que as pessoas estão nos entendendo? Será que está sendo correto? Será que a gente está conseguindo atingir as dúvidas? E essa devolutiva é muito bom. Só reforça, é uma injeção de ânimo para a gente permanecer, né? Sim, com certeza. Agora, Aline, seja bem-vinda, que entrou ali agora. Lídia também, seja bem-vinda. Sol, gente, que eu já tinha falado, né? Então, outra coisa, Adriana, que a gente fala também, né? Igual, a comparação, claro que se a gente estiver bem com a gente, se a gente estiver bem resolvida, a comparação, ela pode ser produtiva, ela pode ser inspiracional, né? Eu comparo para eu ver o que a pessoa fez, se é aquilo que eu gosto, se é aquilo que eu quero, então eu vou ver o que ela fez para eu fazer também. É claro que é igual bolo, né? Um faz um bolo, o outro faz a mesma receita, não fica o mesmo sabor, porque cada um de nós somos únicos. Mas se a gente estiver bem resolvida com a gente, isso é positivo. Agora, esse sentimento da inveja, Adriana, vamos ver se você concorda comigo. Eu acho muito interessante, porque eu já vi várias pessoas falar, ai, fulano tem inveja de mim. Beltrano, nossa, eu nem posso passar ali porque aquela fulana é muito invejosa. Meu vizinho é invejoso, meu não sei quem é invejoso. A pessoa que trabalha comigo é invejosa. Mas eu não vejo ninguém falando que sente inveja, você já viu? Não, ninguém fala, ninguém comenta. Só fala que o outro sente inveja dele, né? Todo mundo é invejado. Aquela história.
história, né? Muito mais fácil olhar para o outro do que olhar para o meu umbigo, né? E isso é fato, porque, na verdade, não é à toa que uma das principais variáveis para a felicidade, né, é a qualidade nas relações. Então, quanto melhor a qualidade nas relações, melhor você estará e mais feliz você estará, né? Aí, né, para essa pessoa que só vê o outro, que o outro tem inveja, aí a gente faz a pergunta, né? E como está a sua interação com o outro, né? E devolve para ela, porque aí ela vai ver que muitas das vezes, quando a pessoa está fazendo muita comparação, ela está se refletindo, só que aí ela começa a olhar com a sua ótica a situação do outro, né? A Então, projeção, né? É a projeção, total projeção. E o que é interessante, né, falando sobre a comparação, que é uma das emoções mais intensas e mais sentidas pelo homem, é o amor, a paixão e a raiva. E tudo isso só acontece porque a gente tem a interação do outro. Voltou. Caiu? Voltou. Deu uma travadinha e voltou. Eu não sei o que está acontecendo com a minha tela do celular, que toda hora apaga. Não sei se vocês estão percebendo que eu estou tocando toda hora na tela. A minha às vezes faz isso também. Eu também não achei onde é que tira, mas tá tudo bem. E voltando no assunto sobre essa comparação, a gente percebe, como falamos logo no início, pelo algo que é biológico, isso não acontece exatamente porque nós estamos passando por uma vida de redes sociais, esse boom. Isso já é muito mais antigo. Tem livros aí que você lê antigos que você consegue entender que na relação daquela humanidade ali existia muita comparação e muita fofoca. Na época dos nossos avós, que não existia redes sociais, existia a fofoca. E o que é a fofoca? Nada mais que a comparação. Na hora que você começa a falar da vida do outro e começa a comparar com a sua. Só que aí é naquela questão que você terminou de dizer, né? A pessoa mais vê a situação do outro do que repara para a sua própria vida. E esse talvez aí seja um dos maiores problemas da humanidade, de achar que tudo é comum e que tá tudo ok, e não é bem assim, a gente não pode levar por esse lado. Porque assim, a gente, claro, tem uma certa preocupação hoje em questão dos adolescentes, né? Que estão muito nas redes sociais, que aí acaba tendo essa comparação, né? De uma maneira assim, muito na mão, né? Não precisa nem sair de casa para comparar nada, tá aqui na palma da minha mão. E aí, pessoas que têm frustrações, e aí já desanimam, já entram, né, em quadros clínicos de ansiedade, de depressão. Mas será que esse adolescente também não vem de um berço comparativo? Disse tudo, dona Lani danada, é disso mesmo. Porque, na verdade, dentro da nossa casa, o nosso jogo familiar, quem são os espelhos? Quem são os responsáveis? Então, é criado ali, né? É alimentado esse sentimento, essa necessidade. Teve uma vez que eu fiz uma live, desculpa, não foi uma live, foi uma palestra falando sobre consumo infantil, né? E eu falei, tudo bem que os pais queiram comprar as coisas para o filho, mas vamos lá, qual é a necessidade? Muitas das vezes o pai se culpa por não ter total atenção ao filho, por estar muito tempo fora de casa, e aí ele traz o agrado, o presente. Só que também não adianta nada você falar assim, a gente não vai comprar alguma coisa, sendo que a mãe ou o pai é aquelas que, geralmente as mulheres, né? Que, nossa, não pode andar no shopping, andar em um lugar, tem que comprar um sapato, tem que comprar um perfume, tem que comprar a bolsa. Aí, olha o espelho. Como você fala que isso não é legal, que não pode, não é assim, sendo que você tem isso dentro de você e age dessa forma. E é bem isso que você terminou de explicar agora sobre os adolescentes. Porque às vezes é mais fácil enxergar no adolescente, né? Por quê? Porque o adulto já começa a camuflar. Já sabe fazer mais escondidinho, né? Eu não comento, eu só vou e quero comprar igual, ou quero fazer igual, ou quero postar igual, né? Mas eu acredito muito que esse comportamento da criança, do adolescente, vem do berço. Vem de dentro de casa. Porque as crianças escutam, mesmo crianças pequenas, eles estão sempre atentos no que a gente está conversando.
Por mais que não apareça, por mais que tá no celular, por mais que tá assistindo, mas eles estão sempre por ali. Deixa eu ler aqui o comentário que a Flávia fez. Deixa eu voltar aqui para... A Flávia colocou assim: sempre me pergunto por que as pessoas falam para não contarmos algo que está para acontecer, pois não acredito que nosso sucesso ou fracasso possa ser influenciado por terceiros. Olha, Flávia, eu vou falar o que eu acho, depois a Adriana fala, tá? Eu acredito que nós duas temos os mesmos pensamentos. Vai na Mas vamos mesma lá. linha de raciocínio, né? É. Então, quando a gente comenta com alguém algo que está para acontecer, a gente corre o risco da pessoa dar opinião, mesmo sem ter sido pedida, né? E às vezes você está tão certa de algo e a pessoa vem e joga um balde de água fria, sabe? Fala de um jeito que até te coloca em dúvida. E as coisas acontecem pra gente na medida que a gente acredita, né? Se eu acredito em mim, que eu posso conseguir, eu posso conseguir. Mas se alguém começa a me alimentar com o negativismo, isso pode interferir na minha mentalidade, né? Então, não que, o outro é invejoso e porque ele é invejoso eu não vou conseguir. Porque ele é invejoso, o problema é dele, é ele que não vai conseguir. Mas, se eu estiver na mesma frequência que ele, e se eu começar a me envolver com aquilo que ele está falando, e se eu perder o foco do meu objetivo para focar no que ele está falando? Então, se possível, é melhor você ficar na sua, né? Quando tá para acontecer algo, que aí você vai se privar disso. É até uma lei universal, a lei do silêncio. Né? Se a gente não precisa falar, para que falar? Exatamente, eu penso da mesma forma. Até mesmo porque o autocontrole emocional tem que ter, assim, muito dinâmico, porque uma das coisas fantásticas é o nosso cérebro. A gente pensa muito rápido, a gente interage muito rápido antes de falar. E muitas das vezes, quando você está ouvindo, você já começa a pensar e aí você começa a sentir já ter comportamentos. E aí algo que a pessoa te traga, te bombardeia de coisas que talvez não seja aquilo que você espere, faz com que você sinta e comece a ter expressão comportamental se afastando daquilo que é seus desejos. Então, por isso que eu tenho esse mesmo pensamento, né? Aguardar que as coisas aconteçam e depois comentar. É claro que se a gente comentar na rua e uma pessoa lá que está no ônibus sentado junto comentar, você não vai nem ligar. Mas se você falar para sua mãe e a sua mãe der contra, pô, você já vai falar, poxa vida, né? Será? Só que ela não está pensando com aquilo que você tem, né? Cada um nós somos baús únicos, né? Cada cabeça uma sentença. Então, talvez ela não consegue ver com os mesmos olhos que você. E aquilo acaba te atrapalhando. Então, assim, não que o pensamento do outro só vai te influenciar se você estiver na mesma frequência, né? É igual esses trabalhos, né? Espirituais, energéticos que se fazem. Só vai influenciar se estiver na mesma frequência, senão não vai. O Moisés colocou, acredito que também tem a comparação boa. Aquela comparação que te traz orgulho. Pessoas que são referenciais e te faz bem. E como tem, né, Moisés? Sim. Eu fiz aqui algumas dicas, né? Que no decorrer da live eu vou falando. E aí a Lani já falou uma e o Moisés já falou outra, né? Como a gente evitar esse bombardeio das redes sociais e das vidas que nós temos atuais, né? Porque parece que a gente tem que ter uma receita para uma vida perfeita. E não existe essa receita, é tudo uma fantasia, é tudo uma edição da situação. Na verdade, essa receita de bolo só nos deixa muito mais angustiado e frustrado quando a gente não consegue alcançar aquela ótica, aquela régua. Então, quando a gente olha para a nossa vida, né, o nosso dia a dia, o nosso real, o nosso aqui e agora, cada um de vocês aí dentro de casa, o que a gente tem? Nós temos obrigações, nós temos frustrações, nós temos dificuldade, dor de cabeça, problema com o filho. Então, nossa realidade não vai com aquilo que está acontecendo na vida do outro pelas redes sociais, que hoje é o nosso maior contato e como a gente tem como acompanhar, e por outras situações das nossas vidas, do nosso cotidiano. Aham, perfeito. A Flávia colocou depois, por isso que ela não entende, porque quando ela toma uma decisão, não tem o que faça ela mudar de opinião. Então você pode falar sem problema nenhum. Como eu disse, né, alguns estudos já têm identificado, né, que está associando a depressão e a ansiedade devido a essa questão da comparação. E o berço disso é a inveja. É a inveja e a fofoca.
Sabe o que eu acho muito legal, Adriana? É quando você perceber que tá tendo um sentimento assim, tipo, nossa, por que que ele conseguiu e eu não consigo, né? Por que que ele vai e eu não vou? Por que que, né? Quando você tem esse sentimento, você acolher esse sentimento. Falar, pera lá, que coisa, tô sentindo inveja. Como que eu posso fazer para melhorar isso? Na verdade, quando você compara com a vida da outra pessoa, você acaba desistindo dos seus sonhos. Porque você desiste de tentar, você desiste de estudar, você desiste de se esforçar, você desiste de se aprimorar. Muitas das vezes a pessoa nos vê, Laine, conversando pelo Instagram ou vê algumas postagens, fala, nossa, que facilidade. Acho que você fala, o pessoal fala bastante, né? Que você tem uma facilidade na comunicação e tal. E aí a pessoa começa a colocar essa régua para a vida dela. E não é assim. Tem pessoas que sim, têm uma habilidade. Isso é talento, né? Como tem pessoas que têm uma habilidade no esporte, têm uma habilidade na arte, têm uma habilidade na matemática, mas isso não quer dizer que você não consiga. Então não faça da vida da pessoa a sua régua. Faça a sua régua. Acho que o intuito de tudo é ação. O homem precisa de ação. Você faz uma vez, aí você vai ver que, nossa, não é tão bicho de sete cabeças. Se não ficou tão legal, tudo bem. Mas você vai começar a comparar com a tua régua, que amanhã, quando você repetir, nossa, vai ser melhor do que hoje. E assim vai fluindo. Então, você precisa quebrar essa comparação, sabe? E começar a colocar os seus desejos, os seus objetivos em ação. Porque se você se engessar, você não vai tentar em nada. E é aí que você começa a achar que as coisas das outras pessoas fluem, na sua vida não flui. Mas porque você se compara tanto que em vez de você dar um passo para frente, você permanece parado. É, mas eu acredito muito, né, que isso também é falta do autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, entende quais são as nossas forças, aí a gente não vai ficar querendo comparar com o outro, porque, tipo, ah, tudo bem, ela tem facilidade em falar, mas eu tenho facilidade em escrever, eu tenho facilidade em pintar, vou fazer outra coisa, não precisa ser igual ao outro, né? Nós somos únicos, não tem como comparar, gente, não dá. A não ser que Exatamente. seja essa comparação que o Moisés colocou, né? A modelagem. Exatamente. E mesmo que eu vejo assim, né? Na época que eu estudava, eu não era muito boa em matemática. Mas eu fazia um puto de esforço para estudar matemática. Enquanto tinha amiguinhos da escola que, puxa vida, meu, entendia com uma facilidade. E esse é o negócio, é a gente ter ação, a gente se permitir. A vida não é tão fácil assim para todos. Às vezes aquele amigo que é bom na matemática, talvez não seja bom em português. Eu sou boa em português e assim vai indo. As coisas são assim. Mas o que a gente precisa perceber e identificar no nosso dia a dia, na nossa vida, e que tudo que está ali, que a gente quer e deseja e almeja, vá e faça. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade que a outra pessoa, tudo bem, mas você também consegue fazer, você só precisa ter a sua ação. Perfeito, ó, a Sol colocou, exatamente. Primeiro ela colocou aqui em cima, que pessoas ocupadas não têm tempo de comparar com a vida do outro. Exatamente. Se você vai em busca de seus objetivos e sonhos, não dá oportunidade para a inveja entrar no coração e na mente. E é importante que essa ocupação seja com aquilo que realmente o coração quer. Né? Aquilo que o coração deseja e alegra. Porque se você estiver só ocupada com coisa que você precisa fazer, com obrigações e que não é o que você gosta, aí é que compara, viu, Sol? Verdade. E aí, olha só, você falou uma coisa que é importante, que é a análise, né? De se avaliar, se auto-perceber. E é difícil a gente fazer isso. Como a gente começou logo na live, as pessoas não falam, né? Tô sentindo inveja. As pessoas têm vergonha disso, mas as pessoas sentem, elas percebem isso. E quando você identificar que você está comparando a sua vida com o outro, colocando uma régua, aí vai a primeira dica. Você precisa identificar esse hábito e parar com ele. Então, vamos lá. Se você começou a perceber que você perde muito do seu tempo no Instagram, vendo vida de pessoas ou de artistas, e isso não está te fazendo bem porque não é sua realidade, opa, para de mexer nessas redes sociais
desativa essas pessoas que têm uma vida aí aos seus olhos perfeito e não cabe à sua vida. E você vai começar a perceber que você vai aliviar essa sensação e esse sentimento que está dentro de você. Porque a inveja é uma dor, é algo que magoa, é algo que cutuca aí dentro, te faz sofrer. É uma Quer falar alguma dor, coisa? é uma dor, só que é misturada com prazer, né? Porque gera uma química e vai virando um vício. Olha que coisa louca, Exatamente. né? É muito louco, é muito louco. Até mesmo para você ver que vai virando um vício, porque as pessoas faz o fofocar, né? Faz o comentário. E isso também, quando alguém chegar em você para fazer algum tipo de comentário de uma vida de alguém que você perceba que a vida dessa pessoa te faz mal, você consegue identificar que é inveja, você, opa, não se permita, fala, olha, vamos falar de outra coisa, eu não estou interessada nesse assunto. Quando você perceber que você está sentindo inveja por qualquer coisa, vai buscando outros caminhos, se saia daquela situação, porque a inveja faz mal, te sufoca, É. te faz sentir para baixo. Aliás, eu acho que a inveja ela pode até ser usada como um termômetro, né? Tipo, nossa, por que que eu tô sentindo inveja? Aonde eu estou longe da minha essência? Porque se eu estiver alinhada com a minha essência, com a minha missão de vida, com o meu propósito de vida, se eu estiver colocando a uso, né, em serviço os meus dons, os meus talentos, aqueles que já são meus, não tem por que sentir inveja de ninguém. Pelo contrário, quando você vê uma pessoa se destacando em qualquer que seja a área, cara, você vai se alegrar com a pessoa, né? Exatamente. Era a minha segunda dica, você já falou. Lembrar-se da sua régua e comparar com a sua vida, porque a sua vida é única. Você está aí dentro da sua pele, você sabe o que acontece com você na sua casa. Você nunca vai estar na pele da pessoa. E como nós falamos logo no início, as pessoas jogam nas redes sociais aquilo que ela está vivenciando. Mas será que é uma verdade? Será que ela está aquilo que ela está mostrando é tudo aquilo mesmo? Tem outras coisas? Então, a gente nunca vai saber disso, a gente nunca vai estar na pele do outro. Então, lembrar-se que para avaliar a sua vida, mas sempre fazendo a avaliação com a sua régua, com os seus conhecimentos, com as suas questões. Agora, ó, a Lucimara escreveu ali. Tiago, eu tô lendo seus comentários todos, viu? Que tá no caminhar, daí eu acabo não lendo todos. Ó, o Tiago colocou, podemos fazer o mesmo que o outro, mas dentro das nossas qualidades. Perfeito, perfeito. Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua essência, cada um vai fazer do seu jeito, né? Aprende um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas não virar cópia de ninguém, né? Porque senão não vai ser autêntico. E aí não vai ter sucesso, seja o que for sucesso para essa pessoa, né? A Flávia colocou, se Exatamente. vício já é ruim, imagina de inveja. É autodestrutivo, Flávia. Quem tem esse Exatamente. vício é autodestrutivo. E ó, aquela pessoa que sempre acha que todo mundo tá invejando ela, gente, fica de Ela, olho. ela precisa Ela muito de ajuda. tá precisando de ajuda. Depois a Lucimara colocou, acredito que evitar postar tudo que faz ajuda muito. Eu sou prova disso. Aliás, essa postação, É, postar tudo que faz já é uma necessidade de aprovação, não é, Adriana? sim, eu acredito que as pessoas que postam essa vida perfeita, tudo que faz, ela está enfrentando um grande vazio. E através da internet, ela tem os aplausos que ela não consegue, mas a consegue através de curtida, de comentário. Isso incentiva ela. Porque quando você conversa, principalmente eu quando estou no atendimento e converso, quando eu vou ver a pessoa e ver a rede social dela, é totalmente ao contrário. Então, muitas das pessoas estão passando por esse vazio e precisa completar por isso. E é aí que eu falo, não compare a vida das pessoas, por mais que elas tenham, que muitas das vezes ela fala assim, ela tem uma vida financeira melhor que a minha, mas muitas das vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não está vivenciando a vida dela, não está na pele dela. Então, o melhor a fazer é usar a nossa régua, a régua da nossa vida. E toda vez que a gente perceber que a gente está com esse sinalzinho da inveja,
a gente se desvia, vai por um outro caminho, deixa de seguir a pessoa, ou pare de usar um pouco as redes sociais. É, porque a inveja, ela tem graus, né? Tem níveis patológicos, né? Tem nível que Sim, chega a desenvolver a depressão, a ansiedade, comportamento autodestrutivo, não é, Adriana? sim. Olha só, a gente falou no início casos de adolescentes, né? E eu também tô pegando em adultos de mutilação, né? Olha só. É um assunto que a gente poderia levar para uma outra live, né? E o que é o mutilar, né? É a partir do momento quando você está num vazio, num sentimento, numa dor, em que você precisa expor isso para fora. Aí você não consegue, você começa a se cortar, né? E eles falam de uma forma assim que quando eles se cortam, eles se aliviam. Olha que louco. Sente a E muitas dor vezes física e alivia a mente. exatamente. É muito louco. E muitos que estão se mutilando são adolescentes, né? E quando a gente vai fazendo a avaliação completa, vai vendo todo, né? Abrindo todas as janelas, a gente vai vendo muita comparação, muito julgamento. Muitas das vezes a mãe comparando porque a filha não é tão assertiva como a prima, como a amiguinha, e assim vai. Iniciando É, numa coisa tão pequena que é a comparação. Porque a gente está falando uma comparação de rede social, mas abre tudo, né, gente? Comparação de primos, de tio, de cônjuge, que mais aí? É tanta coisa que é. se dá E para comparar. tem um outro tipo ainda, né? Além desse, que quando a pessoa fica para baixo e faz coisas para se autodestruir, mas tem aquelas outras pessoas que eu acho que ainda são mais doentias, que é quando faz as coisas para destruir o outro. Quer dizer, eu não tenho, mas Exatamente. você também não vai ter. Uma das vezes, né, eu vi falando sobre a comparação da que a vida do outro era muito melhor do que a vida da pessoa, né? Aí eu perguntei, mas o que é uma vida melhor? O que é uma vida perfeita? Porque você está usando somente a ótica do visual, né? Achando que é a vida da outra pessoa. E aí tem até um exemplo que fica muito bem claro, o ator Brad Pitt, né? Ele é um homem lindo, jovem. Logo quando ele foi revelado, ele se mostrava muito competente, muito atraente, logo fechou o contrato com Hollywood, aí logo ele casou com a Angelina Jolie, uma mulher muito desejada, muito bonita. Então, quer dizer, muita gente tinha inveja dele, né? Aí, acho que há um ano, um pouquinho mais, não sei, ele veio nas redes sociais, deu uma entrevista falando que desde muito cedo ele tem um envolvimento com álcool e com drogas. E isso foi um dos motivos do término do casamento dele. Olha só. Aí Pra você, quê, né? olha só, um homem de um portfólio tão bonito, tão desejado, tão cobiçado, passando por essa situação. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente está vendo na mídia, nas redes sociais, ou aquilo que a gente está vendo passar por perto da gente, a gente não podemos palpar, a gente não podemos medir, porque somente cada um sabe o que passa dentro de cada casa. É igual quando a gente comenta sobre a lei do retorno, né? Tipo, toda ação gera uma reação. Se você plantou, você colhe. Aí às vezes tem pessoas que falam assim pra gente, nah, mas eu vi fulano que só faz o mal, que deseja isso, que trai esposo, que faz aquilo e tá só prosperando. Eu falo, cara, não fala assim porque você não sabe. A única pessoa que sabe o que ele passa é ele mesmo, né? Quando você deita a cabecinha no travesseiro, é só a gente que sabe da gente, ninguém mais. Não tem como a Por gente isso, avaliar. sim, então por isso eu peço assim, sabe, do fundo do meu coração, não diminua a vida de vocês por nada e por ninguém. Porque somente nós sabemos o que acontece na nossa vida e todos nós temos tanto potencial quanto o outro. E usar a nossa régua para nos avaliar, aí sim. Agora, para comparar a vida do outro com a nossa, te trazendo inveja, te trazendo raiva, te trazendo frustração, te trazendo desânimo, você só está se mutilando vivo. E aí você tá com todas essas emoções aqui, ó, sabe? Te machucando e você acreditando, pensando que as coisas não estão dando certo. E não é bem por aí, né? Não é mesmo? E assim como a gente não deve se comparar,
Também não é legal comparar as pessoas, né, Adriana? Não, não é legal. Filhos, Não. sobrinhos. Não, 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 não. Os casos dos adolescentes que eu tenho mais problemas é comparação, as mães comparando eles com os primos ou com os vizinhos. E aí depois estão tudo em tratamento, estão desistindo das aulas, né, não indo bem nas notas, e tudo simplesmente como fosse uma birra mais adolescente, né? Ah, já que fala que eu não sou bom, vou mostrar que eu não sou bom mesmo. E aí começa. Quando não desenvolve uma raiva daquele outro adolescente que nem sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. Quando eu tô assim com os meus pacientes, né, eu sempre falo para eles, né, que eles vão comparar, eles vão compreender muito mais a vida deles. Na verdade, eu compreendo muito mais a vida deles quando eles falam das dores dele para conquistar algo do que das alegrias. Porque o sucesso é muito mais medido pela capacidade de enfrentar uma dificuldade do que a forma que a gente recebeu as coisas. E se você prestar atenção, você vai perceber que as grandes pessoas que conquistou algo, que são pessoas aí almejadas, que têm uma vida muito boa, são pessoas que lutaram muito e buscou muito. Então, quantas dores, quantas lutas a pessoa teve que fazer, né, para ter aquilo. Então, a gente consegue comparar somente o agora e esquece de todo o passado. E uma das biografias que eu li, eu acho que todo mundo deve ter, não talvez lido, mas visto, é do Silvio Santos. Então, se a gente for parar para pensar nesse homem hoje, puxa, que inveja que eu tenho ele, queria que ele fosse meu avô. Mas foi um homem que mostrou isso, que buscou muito, que correu atrás de muito e fez tudo, né? Então ele chegou aonde ele está hoje porque ele colocou essa capacidade de enfrentar suas dificuldades e fazer acontecer. É Perfeito, exatamente isso. perfeito. E aí o que acontece? As pessoas começam a se comparar demais, começam a desvalorizar a vida que tem, né? Começa a desenvolver a ingratidão pelo que tem. Só que também uma coisa que a gente esquece, que muitas vezes as pessoas, né, a gente esquece, é que a dor de um, ela é diferente da dor do outro, né, Adriana? De repente eu vejo você passando por um problema e eu falo, nossa, mas a Adriana tá sofrendo por causa disso. Eu faria isso e isso e pronto. Mas, tipo, não sou eu, não é a minha vida. De repente, para mim, uma outra coisa é muito mais difícil e você resolveria. Mas cada um tem as suas próprias lutas. Né? Então, quando a gente olha o sucesso das pessoas, a gente também tem que olhar o que elas, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas aquele ali teve sucesso, não foi tão difícil para ele. Ele fez isso, fez aquilo, nasceu em tal família, mas, cara, você não estava lá, você não sabe como é que foi na cabeça daquela pessoa. Se isso fosse verdade, não teria tanta gente rica, né, com muito dinheiro, com depressão, querendo se suicidar. Verdade, verdade. A comparação está muito além, Lani. Você falou perfeitamente. Realmente, tem pessoas que têm um puta de um talento. Jesus amado, eu não vou jogar como Neymar, né? Né? Mas se eu jogar a bola, talvez eu me saia. Sei lá, sei chutar uma bola e isso que segue. É o que nós já falamos, é iniciar com uma ação. Tudo aquilo que for do seu desejo, for da sua vontade e você quer, não fique comparando com a vida do outro. Não se limita, vai e faça. Porque é exatamente isso que você disse. Às vezes a pessoa tem um talento, às vezes realmente a pessoa tem uma vida financeira e querendo ou não, a finança, né, nos dá essas facilidades. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que você também não possa conquistar, não possa fazer as coisas acontecer na sua vida. Desde que esse seja o seu desejo, né? Porque também não vai Exato. querer fazer porque o outro faz. Exato. Uma das coisas que você já deu de dica logo no início, né, que eu ia falar, é que a gente podemos comparar, mas de uma forma boa, de uma forma que nos inspire. Não é verdade? Quando a gente vê uma pessoa que a gente fala, puxa vida, queria ser como essa pessoa e usar isso como inspiração, mas como assim? Como você se vendo fazendo aquilo,
mas observando você e vendo, puxa, como eu faço? Quais são os degraus que eu tenho que fazer? E começar, sabe, a caminhar, a galgar nesse caminho, você vai ver que as coisas vão acontecer e você pode chegar melhor até do que a pessoa que você almeja. Então, a comparação tem que ser nesse sentido. Você vê a pessoa e que ela seja a sua inspiração. E aí que você faça a sua trajetória. Porém, não colocando a régua da vida dela como sua comparação, e sim se avaliando e fazendo as suas interpretações pessoais, das suas maneiras, do seu estilo de vida, da sua questão financeira e vai galgando. Na sua vida, na sua realidade, né? Exatamente. Até mesmo porque se não for assim, vai começar uma autocobrança tão grande, né? Que vai começar a te fazer mal. Verdade, verdade. Quando a gente começa a ter essa percepção da vida, né? Quando a gente começa a ter pessoas inspiradoras, a nossa vida fica mais leve, a nossa vida fica mais doce, as coisas acontecem com muito mais naturalidade. É aquilo que você falou, né? É a autoanálise. É lindo isso. O autoconhecimento, gente, é a coisa mais gostosa que Travou? existe no mundo. Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? É, voltou, acho que deu uma travadinha aqui. É. Eu falei que o autoconhecimento, eu acho que é a coisa mais gostosa que existe da Oi? gente trabalhar. Será que é a minha Travou. internet que tá Deu travando? uma, deu uma rodadinha assim, mas agora voltou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Olha só, a última dica que eu dou hoje, né, que eu acho que a gente já falou bastante, teve a Laine, eu tive algumas aulas com ela, né, Laine? Sobre Ah, coach, não sei se o pessoal sabe. ah no instituto, verdade. É, e a gente precisa ser grato pela nossa vida. Isso, o ato de nós estarmos aqui, de estar vivenciando isso tudo, de ter essa oportunidade, é um privilégio. E quando a gente começa a fazer essa avaliação dessa máquina fantástica que é o nosso cérebro, que te dá todas essas oportunidades de fazer o que você quiser, você começa, sabe, se distanciar dessa comparação e começa a olhar mais para você e buscar o seu estilo de vida. Eu hoje estava pensando sobre a live, né? Aí eu lembrei do cientista Stephen Hawking. Sabe o Stephen Hawking, aquele cientista que faleceu, acho que tem uns 2 anos, na Que ele cadeira de tinha uma rodas? doença lá, né? Que Isso, porque olha só que legal. Ele foi uma pessoa que logo cedo, né, ele foi diagnosticado com uma doença que foi paralisando. Aí logo o médico falou que com os 30 anos ele não, talvez ele iria falecer. Ele veio falecer com 70 anos. Aí eu fico pensando, se ele fosse o cara que ficasse comparando a situação dele com a minha vida, com a sua vida, Laine. Porque ele foi um cara que ele foi perdendo seus movimentos aos poucos. Olha como deve ter sido difícil para ele. E mesmo assim, com toda a dificuldade, com todo o problema, ele foi o cara que estudou e fez um trabalho lindo, né? E a sua ciência está aí, está sendo estudada. É um cara que falou sobre os cosmos. Eu não entendo nada sobre isso. Eu assisti o filme dele e fala sobre os buracos negros. Então, o trabalho dele está dando sequência por conta de um estudo. Então, quer dizer, já pensou se ele fosse o cara que ficasse comparando e ficasse se julgando, ficasse chorando, falando, minha vida não dá certo? E não é assim. Ele não, ele aproveitou todas as cartas que ele tinha e investiu e fez um puta de um trabalho lindo, faleceu com 70 anos e nos mostrou como nós deveremos ser gratos pela nossa vida. não só ele, né? Tem vários outros também que tem essas patologias assim que a gente fala, gente, como é que pode? Tem uma menina, não sei qual é a deficiência dela, mas tem vários vídeos aqui, até o Thiago compartilhou, acho que foi ontem um vídeo dela, ela falando sim, sabe, sobre isso, que às vezes ela fica afastada, que ela não faz vídeo, e ela faz vídeo motivacional, cara. Sabe, você vê aquilo, você fala, cara, que lindo, o que que eu tô fazendo assim com a minha vida? Será que eu tô agradecendo o suficiente? Será que eu tô servindo o suficiente? Será que eu tô ajudando as pessoas à minha volta? Né? Sem se Exatamente. preocupar se vai ser melhor ou se vai ser pior do que o outro. Se eu for um pouquinho melhor do que eu ontem, tô valendo, cara.
Não tem que ser melhor do que ninguém, né? Até mesmo porque ninguém vai começar grande, né? Nenhuma Não, criança nasce correndo. A gente tem que ter paciência com a gente, cada um no seu tempo, cada um no seu aprendizado. Deixa eu ler o exato. comentário da Flávia aqui, ó. Penso que minhas dificuldades são causadas por mim. Por isso mesmo, quando não entendo, tento me recolher a mim e tirar a melhor lição possível. Excelente, Flávia. A Sol, somos responsáveis pelas nossas escolhas e, com isso, suas consequências. O caso que muita gente escolhe e depois não quer ter a consequência, né? Quando Toda é ação gera uma positiva, reação. quando é positiva a gente quer, né? Quando não é positiva, a gente quer deixar para o outro. A Ju, gente, tá travado. Será que já voltou? Quem mais aí tá com problema? Para mim não tá travado, para mim tá rodando. Pra mim tá ok. Travou, tá dando umas travadinhas, na verdade, né? Mas tá ok. Eu tô te acompanhando aqui, Lanes. Adriana, eu vou fazer um comentário que é meio que fora do nosso tema, mas eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Tá. Sábado eu tive uma aula de neurociência, né, lá no curso, e o professor estava falando que durante muitos e muitos anos a ciência comprovou que o nosso DNA vem pronto, né? E a gente nasce com o DNA que vem dos nossos pais, ela tá, agora melhorou, parou de travar. A gente traz o DNA da nossa família, com a nossa genética e tal. E quando o nosso DNA, quando a gente está vivendo, fatores físicos, químicos E biológicos. e biológicos alteram ele, né? Então, os físicos são o gene que eu trouxe, né? Os É. biológicos é aquilo que fungos, bactérias, é isso, né? Que a gente Exato. ingere, que a gente. E os químicos são drogas, venenos, né? Tudo isso altera o nosso DNA. Então, durante muitos e muitos anos, a ciência comprovou isso e tá tudo certo, tá tudo escrito, tá tudo bem. Só que de um tempo para cá, eles começaram a perceber que fatores como autoconhecimento, meditação, a nossa própria reprogramação também alteram o nosso DNA. Ou seja, tudo que a gente aprende, tudo que a gente coloca em prática, tudo que a gente muda na nossa vida e se melhora, a nossa descendência vai ter consequência Sim. positiva sobre isso. Então, olha a Olha, responsabilidade. olha a responsabilidade, como é bom o autoconhecimento, né? Até mesmo porque hoje a gente vê muito, acho que você já ouviu falar sobre a somatização, né? E o que, Sim. que é a doença dessa somatização? Nada mais é a gente ingerir várias coisas, né? E não aceitar e não colocar para fora. Então a gente guarda tudo isso, altera nossos genes, como você está falando, o nosso DNA, e aí além da gente sofrer, porque causa várias doenças, né? A gente passa para frente para os nossos filhos e assim vai seguindo essa cadeia. É. Muitas das vezes a gente vê assim crianças, olha só, crianças já sofrendo de depressão. Olha que dó. Sim, Não é tá totalmente ligada, né, no inconsciente da mãe e atraindo total, todas as dores ali, crianças muito total. agitadas, né? Então, assim, é tudo uma cadeia que depende muito de nós, depende muito do nosso autoconhecimento, do nosso querer melhorar, né? Nós não precisamos mudar quem nós somos, nós só precisamos se conhecer para poder usar as nossas forças, porque lá na escola não tinha jeito, você tinha que estudar matemática, porque tinha uma média e você tinha que passar. Tinha que passar. Mas depois que passou da escola, a gente não precisa mais ficar fazendo o que a gente não gosta. Se eu não gosto, já é um sinal, cara. Deixa isso para quem gosta. Deixa eu Exatamente. fazer o que eu amo, porque naquilo eu vou ser melhor. Para que eu E tenho que não, ser melhor do que o outro em outra área, né? Eu e só não preciso ser melhor sofra que com eu. isso. Exato. E não sofra com isso, né, Laine? Porque assim, nossa, existe tantas profissões e vamos aplaudir as pessoas nas suas profissões. E se você é da mesma profissão, né? Talvez você encontre a pessoa da sua mesma profissão, eu tenho certeza que tem conteúdos que vocês podem trocar, podem crescer e juntos agregar. Eu acho que essa disputa, essa necessidade de ser importante, de colocar à frente, não que eu preciso ser melhor, isso você só se desgasta, você só gera uma energia acelerada para você mesmo e que no final você chega no final do dia cansado. Porque você está brigando com você mesmo, porque você sempre está colocando na sua régua sempre que você precisa ser melhor.
Não é bem assim, não há essa necessidade. Olha, a gente tá conversando e eu tô pensando aqui em que momento da minha vida que eu senti inveja. Porque, gente, todo mundo já sentiu, né? É mentira você falar que nunca sentiu, mas eu fiquei aqui mesmo. Que momento? Eu lembrei que quando eu era criança, eu tenho uma amiga que, inclusive, eu tenho ela nas redes sociais, né? Mas a gente tá longe, ela mora lá em Dourados hoje. E ela toca divinamente. Ela tocava teclado, órgão, sabe? Essas coisas. E eu Sei. achava a coisa mais linda do mundo ela tocar. E eu nunca aprendi a tocar. Até entrei na aula, gente, mas não tinha jeito, aqueles dedos duros, não ia de jeito nenhum. Só que, por outro lado, eu pintava, né? Ela tocava, eu pintava, nós duas cantava. Então, assim, cada um com as suas qualidades. Mas eu lembro que, olha, eu vou te contar. Eu A olhava gente ela toca demais. tocando. Olha, eu tenho uma recente, hein? Eu tenho uma recente, porque o meu marido faz parte de um grupo de corridas aqui da cidade. Eu acompanhava ele, mas eu confesso que eu vou muito por qualidade de vida, porque o meu estilo, eu não consigo correr, né? Enfim, aí eu engravidei. Aí já não conseguia ir nas corridas. Então eu vi as meninas do grupo postando as fotos lá, falei, ai, que droga, queria tanto estar lá. E eu com puta de um barrigão. E aí eu ficava mal, porque eu gostaria de ter fazendo as coisas e eu não conseguia, porque eu tava barriguda, né? E depois eu tive o Arthur, eu não conseguia ir, porque o Arthur era muito pequeno. E eu ficava comparando, nossa, eu poderia ter ido conhecer aquele lugar. Então, nós realizamos isso mesmo, a gente realiza a comparação. Mas o importante é que, no momento em que você compara, você faz essa reflexão para você, puxa, eu estou gestando, então eu estou no meu melhor momento, eu vou curtir. Não estou curtindo lá com elas, mas eu estou curtindo minha gestação, estou sentindo o meu filho. É tudo novo, aquela vontade de decorar o quarto, de comprar as coisas. Curta essa fase. Aí o Arthur nasceu, não consegui, mas, poxa, eu tô com ele no meu colo, tô amamentando, tem uma outra fase. É Então, mudar o foco, né, Adri? é mudar o foco. Toda vez que você se vê se comparando e sentindo essa inveja, se faça a pergunta e avalie ao seu redor a qualidade, a gratidão por você estar ali. Aí você fazer essa comparação, pronto. Você vai ver que você Perfeito. está sendo egoísta com você mesmo. Perfeita. A Flávia colocou ali que ela ficou um tempão achando que ela era incapaz intelectualmente, demorou para ela ver que não era assim, que aí, né, para não ser taxada, gente, mas é isso, a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos, sabe? Observar se você tá se sentindo muito invejada pelas pessoas, se pergunte por que você está sentindo isso, né? Será que esse sentimento não está em você? E você está projetando nas outras pessoas? Isso é importante para a gente se autoconhecer, faz parte, né, Adriana? Falta Sim. 3 minutos para nossa live acabar. Só as últimas considerações aí. Senão o Instagram derruba a gente. Verdade. Gente, olha, muito obrigado, viu, por vocês ter aqui compartilhando com a gente, ter conversando. Lani, obrigado por essa live. É tão gostoso conversar com você. Você é maravilhosa. A Lani é uma pessoa que me inspira, hein, gente? Só para vocês saberem. A Adriana também é uma pessoa que me inspira. Aliás, eu falo que todo mundo que eu convido para vir no meu canal, se veio mais de uma vez, então, meu Deus do céu. São pessoas que me inspiram de verdade, porque eu acho que a maior força nossa tá nisso. É de olhar no outro e se inspirar e agradecer por ela existir e entender que nós não somos iguais, mas que as suas forças podem me fortalecer. Né? E que se eu puder ajudar nas fraquezas, cara, pode contar comigo, que é para isso que nós estamos aqui. Gente, valeu a pena vocês ficarem aí com a gente? Coloca aí seus joinhas. Muito obrigada pela participação. Eu adoro quando vocês comentam assim, que a gente vai colocando e vai lendo, né? Porque eu acredito fica mais gostoso e eu acredito que aquilo que vocês trazem talvez... Oh, meu Deus, meu celular caiu. Ficou emocionada, gente. Fiquei. Aquilo que vocês trazem faz muito sentido pra gente, certo? Combinado? Beijo, Dri. Fica com Deus. Boa noite. Falta 1 minuto e 13 aqui para acabar. Eu quero convidar. Eu não sei o que aconteceu aqui no meu Instagram. Saiu todas as telinhas, não tô vendo comentário, não tô vendo mais nada. Não sei se eu apertei em algum lugar que eu não podia. Vou ter que esperar acabar agora. Tomara que salve, Adriana. Espero que salve. Eu preciso compartilhar, hein? Sexta-feira tem mais. Sexta-feira vai ser às 20 horas a live. Vou ter uma convidada também, uma pessoa bem querida. Vai trazer um pouco da vida dela para poder inspirar a gente. Pessoas que inspiram, né, Adriana? Que às vezes não é da área do desenvolvimento humano, mas tem uma história de vida que nos inspira. Eu acho que precisa ser compartilhado, certo?
Falta Certo. 30 segundos, vou ter que esperar aqui para poder ele parar. A outra live nossa, a gente teve que ir para a segunda live, né? Não, Foi. Nessa foi certinha. Foi, eu tenho certeza que muita gente está se beneficiando, porque você trouxe muita coisa boa naquela live. Obrigada, viu? Muito Você bom. é top, ó. Beijo mesmo, Eu de que coração. agradeço. Manda um beijo pros meninos. Mano, sim. Eu acho que eu já tô até ouvindo ele chegando aqui. Tô sozinha em casa? Ah, você tá só. Tô sozinha. Tchau, gente. Fica com Deus. Até mais. Até Até sexta. mais.